A banca pela presença, pela ajuda, né, a leitura do texto para poder avaliar, a defesa de mestrado do Carlos Alberto Bonato, intitulada Sistemas Domóticos Distribuídos Aplicados em Projetos de Home Care. A gente segue, então, uma apresentação do tema, tá? E depois a gente vai ter uma arguição dos membros da banca, tá? Só avisando, né, a apresentação do Bonato dessa dissertação, ela é um modelo não tão clássico de apresentação, tá? Mas eu acredito que ele buscou fazer, na medida do possível, a melhor maneira de fazer uma apresentação didática para que a gente possa entender o trabalho que foi realizado, tá bom? Então, Bonato, você pode compartilhar sua tela. Eu vou pedir aos outros membros da banca que liguem a câmera e deixem o microfone no mudo enquanto o Bonato estiver apresentando, para a gente ter uma conexão melhor. Obrigado. Peraí. Tudo bem? Estão vendo? Isso, está começando a compartilhar. Tá. Isso, já estamos vendo a tela já. Então tá. Então, boa tarde, gente. Então, a gente vai fazer a defesa de um projeto que a gente tem desenvolvido, que é sistemas domóticos distribuídos e aplicados em projetos de home care, né? O primeiro ponto que a gente queria focar é a saturação do sistema de saúde, né? Assim, esse procedimento aconteceu antes da pandemia, de tudo isso que está acontecendo, e desde essa época a gente já estava avaliando essa possibilidade, essa situação do sistema de saúde saturado. Isso indiferente do modelo de saúde, se é público, se é privado, indiferente de país. A pandemia só veio reforçar essa situação, porque toda essa coisa que a gente está discutindo com relação a confinamento, de ficar em casa e tal, tem esse objetivo de você não ter acesso às pessoas, não pegar o vírus, para não ter que ir ao hospital e não saturar o sistema, né? Então, é uma coisa que não é só o Brasil que está implementando isso, quer dizer, a gente está seguindo procedimentos que o mundo inteiro tomou. Então, a gente tem visto que a pandemia só mostra que isso é um problema mundial e que é importante a gente ter uma avaliação e um cuidado em cima dessa situação que realmente está saturado o sistema de saúde. Mas, por outro lado, o que chama a atenção, que a gente pode dizer positivamente, é que a tecnologia, de um modo geral, tem dado acesso a gente, acesso a dispositivos que historicamente a gente não teria, quer dizer, acesso a dispositivos que têm a sua sofisticação, são sofisticados, são úteis e com um custo cada vez mais acessível. Então a gente consegue ter aí algumas coisas em casa que a gente consiga não ter a necessidade de, para qualquer desígnio, qualquer situação chata, ter que ficar se ocupando do sistema de saúde, né? Agora, quer dizer, a gente tem esses avanços, a gente tem essas tecnologias, até um exemplo, assim, até você, iWatch, smartphones, smartwatches com aplicativos que têm uma aplicação que é aceito pela comunidade médica, né, com relação a isso. Mas o que chama atenção, por outro lado, apesar dessas benesses e tudo isso legal que está acontecendo, é que ainda a gente tem, de modo geral, na hora que a gente vai aplicar, fazer medições ou coisas desse tipo, principalmente na parte de medição, fotos, né? Coisas instantâneas. Eu vou pegar
Uma temperatura, tumba, é uma foto. Vou tirar pressão, é uma foto. Quer dizer, é uma coisa separada e instantânea, né? Então, pensar um pouco mais as coisas dentro de uma visão como se fosse não uma foto, mas um vídeo, uma coisa mais linear, uma coisa que consiga medir, fazer medições durante períodos de tempo, e aí sim poder fazer avaliações até certo ponto mais sofisticadas dentro desse modelo, né? E aí pensar um projeto, né? Pensar a residência como sendo essa referência, de pensar um projeto, discutir uma infraestrutura, discutir um projeto que você consiga fazer interação de vários modelos de biosensoriamento, né? Usando a infraestrutura da casa, usando a casa, pensando a casa como referência dentro dessa abordagem, até em cima desse fato novo que a gente está passando, que é a pandemia. Então, a coleta de informações de dados em casa, né, permite um diagnóstico, um acompanhamento de todos os moradores da casa, né? É uma visão desse tipo. E aí, obviamente, você tendo essa visualização, tendo esses procedimentos, coisas que você teria que fazer no sistema de saúde seriam desnecessárias. Você descentraliza, né, esse modelo, alguns capítulos, algumas coisas que você se utiliza do sistema de saúde, você descentraliza isso e coloca isso de um modo até mais eficiente em casa, e aí você utilizaria o sistema só para coisas muito mais específicas, em coisas mais focadas dentro dessa linha, tá? Como é que a gente pensou esse tipo de coisa? Como é que a gente imaginou esse modelo de atuação, né? Um sistema distribuído, residencial, de biosensoriamento. Então, são vários sensores, a gente discute um modelo de vários sensores. Nesse projeto, a gente colocou alguns, mas você tem uma família de sensores que poderíamos trabalhar, né? Com o objetivo de monitorar, diagnosticar, por que não? E, assim, aí avançando, poderia até fazer algumas ações em cima disso, né? Esse projeto a gente baseou em tecnologia Arduino, né? Arduino ou ESP32, né? que é um equivalente, que tem algumas situações, algumas vantagens, que é um modelo básico, é um modelo de fácil implementação, que a gente consegue implementar o raciocínio da ideia com uma coisa que não é muito cara, com programação razoavelmente fácil, e trabalhar esses módulos de tal modo que o Arduino, assim, na minha concepção, é uma coisa que dentro desse contexto ele trabalha bem a integração entre o bio e a eletricidade, a eletrônica, né? Então permite até que a gente faça discussões aí de pessoas que não têm muita experiência nisso. Ele é um modelo aberto, quer dizer, você pega a ideia de outros, sugere ideias, adapta a ideia dos outros, cria uma ideia sua e trabalha. Então, isso é bem compartilhado, né? Isso é bem colaborativo, então é bem interessante por esse aspecto, né? E aí os sistemas de sensoriamento, né? Tem uma série de sensores que a gente usou o sensoriamento compatibilizado com isso, né? Dentro das famílias, porque o sensoriamento, se a gente dividir o sensoriamento nessa parte de transdutor, né? Transformar um elemento biológico num elemento eletrônico, né? Então você vai ter vários modos, vários sensoriamentos que a gente consegue dividir em grupos, né? E eu trabalhei com esses 3 grupos na hora de definir o que sensoriar. Então, eu trabalhei com o modelo de um piezoelétrico, né? Sistemas piezoelétricos para medição de peso, um sistema eletroquímico para composição de gás, né? Que faz uma reação química para medição de gás, no caso o álcool, e óptico, um sistema óptico para batimentos cardíacos. Então, são esses 3 módulozinhos aí que a gente tentou trabalhar, né? O piezoelétrico, que é esse módulo aqui, o MQ3, que é um módulozinho, que é um bafômetrozinho, né, um bafômetro para poder trabalhar, e um sensor de pulso cardíaco para a gente poder brincar e gerar informações para essa experiência, para esse experimento, né? Interessante nessa abordagem que a gente fez, o pensamento que a gente fez inicialmente é fazer sensores com uma utilização rotineira. Então, não se preocupar em ter que medir, ter que vestir, inserir, colocar. São módulos sensores que nós estamos conversando agora e estaríamos sendo medidos agora. Vocês estão sentados numa cadeira e poderiam estar medindo o seu peso agora.
seu batimento cardíaco, não tem a preocupação de ficar colocando um aparelhozinho. E isso é importante, acredito eu, dentro dessa coisa de você coletar com mais facilidade, sem muito protocolo, assim, porque às vezes esse tipo de coisa complica um pouco, é um pouco chato nesse aspecto. Esses modelos coletam dados constantes por longos períodos de tempo, então não é aquela coisa de medir a temperatura tem 36,5. Não, você acompanha a variação da temperatura, a variação de peso, a variação desses valores por um período de tempo. Então você tem gráficos, né? Então é uma coisa que é interessante nesse aspecto. E eles se relacionam. Então a gente define um projeto, uma infraestrutura, uma situação em que esses dados eles são coletados e eles interagem entre si. Não fica uma coisa que você tem que ficar anotando à parte, uma temperatura ou uma pulsação. Você pega essas informações e elas podem, dependendo da complexidade, interagir entre si, gerando um sistema mais inteligente com relação. São dados que se transformam em informações, né? Em que situações, né? Quais aplicações que a gente vai atuar com essa abordagem, né? Então, uma leitura biosensorial, diversas medidas do corpo em técnicas diferenciadas. Então, várias coisas ao mesmo tempo podendo ser avaliadas. As leituras são feitas dentro de casa. Num primeiro momento, a proposta é que seja feita de modo rotineiro, né? Aquilo como eu falei agora. Não posso negar que eu vou ter que, às vezes, usar uma coisa, um wearable, uma pulseira, introduzir alguma coisa. Isso acontece, mas num primeiro momento, se a gente trabalhar com essa abordagem, com essa visão de sensoriamento, é interessante, acredito eu, ser interessante para a coleta de dados, para ter um volume mais legal de coleta de dados, sem depender de um cuidado especial para se fazer isso. Substitui sistemas que a gente já conhece, né? Os modelos instantâneos de medição, que tem às vezes tem uma chateaçãozinha. Essas coletas de informação, você vendo as informações, obviamente você vai ter ações preventivas num primeiro momento, né? Você consegue se antever. Então, você não precisa esperar passar mal para tomar alguma atitude. Você vê que tem números estranhos, mesmo você não passando mal, não tá, né? Você olha, é avisado que está havendo alguma coisa diferente e vê se é pertinente a sinalização e pode tomar uma ação preventiva, até marcar um médico sem compromisso, coisa que o valha. Pode esses números, essas informações, acionar sistemas. Isso é uma coisa que, por estar em casa, você pode fazer um sistema de acionamento com sistemas já existentes, né? Ligar um ar-condicionado, um sistema de umidade que está complicado, uma temperatura, acionar algum aquecedor, acionar algum dispositivo. E, inclusive, um acionamento, né, um bioacionamento, né? De repente, alguma informação com relação ao açúcar poderia acionar alguma coisa de insulina previamente, né, que já está contigo, acionar um marca-passo, claro, dentro de normas éticas e de cuidados, mas sim, é possível ter uma inteligência, de repente, que permita esse tipo de cuidado sem esperar acontecer alguma coisa mais grave, né? Outra coisa que é interessante, você pode fazer esse trabalho residencial, mas você pode também trabalhar em condomínios, trabalhar em populações, né, em comunidades, e tentar entender a característica de uma população, por exemplo. Se um trabalho pré-definido, devidamente autorizado, viabiliza isso. E, em último caso, como nós estamos falando em dados e informações, trabalhar isso dentro de um sistema de inteligência artificial realmente fica uma coisa que no último estágio é uma coisa importante a ser avaliada e até revolucionariamente falando, né? Vamos tentar colocar aí já a coisa de um modo mais dentro do que a gente está trabalhando, como é que é a nossa rotina e o que a gente viabiliza. O primeiro é o contexto, né? Esse é um ponto interessante. A gente fica em casa, né? Então, como eu disse, a gente está trabalhando nisso antes da pandemia, a gente já colocava isso como ponto de referência, né? Mas a pandemia pegou isso, a gente amplificou isso. Então, a gente fica em casa. A gente fica em casa. Antes da pandemia, a gente já ficava em casa um longo período de tempo. Pelo menos 8 horas dormindo, quando você acorda, até sair de casa 1 hora, 2 horas. Quando você chega em casa, né? Dentro de uma visão mais tradicional. Não vou ficar discutindo, trabalha à noite, estuda à noite, coisa do tipo, mas de manhã você fica um pouquinho, fora as horas que você dorme, nós vamos estar falando facilmente em 8, 10, 12, até mais horas, isso até no modelo pré-pandêmico, né?
Na pandemia é 24, a gente fica aqui o tempo todo. E, obviamente, no modelo pós-pandêmico, aí, no novo normal que o pessoal fica falando, é óbvio que nós não vamos ficar o tempo todo em casa, mas a gente está vendo que tem uma série de tarefas que está fazendo com que a gente fique mais em casa também. É possível, é conveniente para a gente ficar em casa, né? Não tem que pegar ônibus, pegar trânsito, então algumas tarefas. Eu estou defendendo uma dissertação aqui em casa. Talvez poderia ser melhor se eu estivesse em campo, mas alguns elementos desse treinamento, é claro que está sendo pensado, nós estamos pensando como nós vamos fazer, né? Não como agora, mas também não vai ser como era antes. Então, o número de horas que a gente fica em casa é importantíssimo nessa abordagem. A gente estar em casa, a gente tem uma série de tarefas que a gente faz, né? De entretenimento, de estudo, de trabalho, que obviamente amplificou esse tempo, né? E estar em casa é a gente está disponibilizando coleta, a gente está soltando informação, né? A gente está soltando informação. Eu estou falando agora, minha voz está num tom que é tradicional. Se tivesse rouco, talvez sinalizaria alguma coisa. Algum dispositivo percebendo isso, para falar, olha, sua voz está com um timbre diferente, parece que você está com um problema na garganta. Vocês estão sentados, poderiam estar avaliando o peso. Eu poderia estar vendo meu batimento cardíaco. Eu devo estar num dos momentos mais nervosos desse ano. Então, estaria medindo meus batimentos cardíacos. Eu tenho um volume enorme de informação. Isso sem contar banheiro, né? O que você pode ofertar de informação que é importante para a tua saúde, e nós estamos jogando fora isso. Mas nós estamos em casa, né? Então, casa é uma coisa que está aqui, as coisas estão ajeitadinhas. Então, se você define alguma coisa fixa para poder fazer esse tipo, você consegue agregar uma série de informações, de dados, no primeiro momento, que historicamente a gente nunca teve, né? Outra coisa é mesmo avaliando, falando em laboratórios, né? Tudo bem, você vai num Lavoisier, num Delboni, num Fleury, né? Quer dizer, mas a logística também de ir para lá é uma coisa um pouco complicada, né? Às vezes, os horários e tal, chega atrasado. E para, de novo, tirar foto, né? Informação instantânea, importante, é claro, os caras têm uma série de ferramentas que também, num primeiro momento, nós não vamos ter aqui em casa, mas é foto, né? Quer dizer, de repente, se a gente desenvolvesse coisas aqui parecidas, você consegue definir gráficos, coisas mais lineares, né? Então, tem essa coisa, esse pequeno questionamento como meta para a gente poder reavaliar e não ter que utilizar os modelos tradicionais de laboratório, né? E aí, a utilização do proposto aqui dentro do que a gente quer colocar, né? Módulos de biosensoriamento, né? De sensoriamento biométrico, dados tratados por esses microcontroladores, a gente instala, dependendo da situação, em toda a casa, não necessariamente em contato direto com o indivíduo, tentar evitar isso, às vezes não vai dar, mas se puder, melhor, né? Essas medições não geram desconforto, não geram constrangimento. E compartilhados e tratados de um modo genérico, né? De um modo em um sistema distribuído. Aí a proposta que a gente tem é colocar esses, por estar em casa e aproveitar que a gente está em casa, que a gente não vai sair, não é um modelo, a grosso modo, móvel, né? Num primeiro momento. Você se utiliza de mobiliário e utiliza da infraestrutura, né? Essa é uma situação. Como eu falei, a gente pode ampliar isso para comunidades e condomínios. E essa abordagem que eu falei, de não ter muita... De ser receptivo, de você não ter que se preocupar em ficar vestindo coisas e tal, num primeiro momento, repito eu, né? Para essa audiência do tipo crianças, né? Bebês e idosos, que às vezes não aceitam, né? Os idosos às vezes tiram sondas de hospital. Às vezes minha mãe estava no hospital, ficava tirando sonda, ela está com Alzheimer, então ela perde a noção desse tipo de coisa. Então essas medições às vezes se tornam complicadas, essas coisas de colocar um termômetro, colocar um aparelho, a pessoa põe, a pessoa tira, uma criança não sabe o que é, não tem noção. Até, assim, por que não? Animais, cachorro, você pode até fazer, dentro da medicina veterinária, trabalhar esse tipo de coisa, dependendo dessa abordagem, né? Então, esse sensoriamento é isso, a pessoa toma banho, a pessoa se senta, a pessoa respira, e isso é medido, é interessante por esse aspecto, né? Aqui estão a descrição do que a gente tentou montar com relação ao projeto. Então, foi isso que eu falei, são um sensoramento de peso,
sensoriamento de hálito, de respiração e o sensoriamento cardíaco. Então, só como é que foi montado de modo mais diagramado aqui para a gente poder trabalhar. A essência do peso é isso aqui, é um sensor de peso, pega essa informação, desculpa entrar um pouco no técnico, mas é um conversor que tem essa função, é um HX711, passa para o Arduino e gera o dado. Essa informação pode ir para um sistema em cabo, um sistema sem fio, se não tiver infraestrutura para isso, e aí você guarda, na dissertação está um pouco mais detalhado, porque aqui eu poderia jogar para a nuvem, né? Já podia jogar na internet. Mas até coloquei um sistema, um centralizador, um computadorzinho para poder coletar essas informações e ela ainda ficar em casa para depois a gente definir como é que vai fazer. Isso a grosso modo, né? Então aqui, por exemplo, você tem essa opção aqui de almofada, por exemplo, que foi mais ou menos o que a gente fez, pega o sensor, põe numa almofada, eu poderia montar uma almofada com esse objetivo, coleta a informação, né? Desculpa, coleta o dado. Aí depois a gente vai ver o que vai fazer com isso, né? Você poderia fazer isso com base, como se fosse uma balança tradicional, por exemplo, numa infraestrutura, num piso, numa toalhinha de borracha, para banho, por exemplo. Então, a pessoa, em vez de tirar a balança, fazer o peso, não, toda vez que ela toma banho, essa informação já vai estar sendo medida e no fim do mês você vai ter aí, de repente, se você engordou, se você emagreceu, coisas desse tipo, né? Uma outra situação é você colocar módulos distribuídos, assim, por exemplo, horizontalmente, por exemplo, em cama, e você também acompanha o seu peso durante aquelas 8 horas que você dorme. Então, você tem uma amostragem interessante para poder trabalhar, né? Aqui é o hálito. O hálito é um MQ3, é um módulozinho, tem a respiração, absorve, então essas informações vão para o microprocessador, né? Mesma coisa, ou vai para um sistema cabeado ou sem fio para um controlador para poder tratar essas informações, né? O modelo é muito similar. E de batimento cardíaco. O batimento cardíaco também é um sensor. Ele pode, essa parte de sensoramento você pode fazer digitalmente, como você pode fazer em lóbulo de orelha. É uma coisa que na hora de aplicação é um pouquinho mais chato de você evitar que seja uma coisa não invasiva, que você não precise se ajeitar. Mas um dos modelos que a gente imaginou, na verdade essa medição que eu fiz efetivamente pondo o dedinho no sensor. Mas trabalhar um travesseiro para pôr a orelha, o lóbulo da orelha quando você estiver dormindo, quer dizer, aí é desenvolver melhor o projeto. Mas, por exemplo, essa coisa do lóbulo da orelha é interessante, por exemplo, também batimentos cardíacos durante a noite, alguma coisa com relação à avaliação de apneia, né, batimento cardíaco, respiração e por aí vai, né? Mas, dentro dessa linha, usando um sensor óptico, eu segui em frente dentro desse contexto, né? E aí o que eu comentei, você tem vários sensores, sensor 2, sensor 3, são dados, né? Na verdade são números, sobe um pouquinho, desce um pouquinho e tal, mas isso aqui vai para um centralizador que pode tratar melhor essa informação, gerar os gráficos, gerar as informações, a integração de uma informação com outra, gerando uma ação, isso tudo depois também merece estudos separados para a gente poder tratar a coisa, né? Aqui, projeto. Aqui é uma simulação de projeto implementando os módulos. Os módulos estão colocados, estão implementados. Isso aqui, na verdade, é um desenho de uma infraestrutura doméstica que não é nada, olha, tem que quebrar parede. Isso aqui é basicamente uma infraestrutura que já está existente, né? Que é a tubulação para telefone, que poderia ser utilizado. Eu fico insistindo um pouco nessa parte de cabo. Essa discussão do cabo sem cabo, eu sei que é uma coisa um pouco polêmica, meio chata e tal, mas é que alguns pontos, assim, se possível, é interessante. E aproveitando que vai ficar fixo mesmo, de repente a gente pensa com essa abordagem. Sistemas cabeados, eles têm uma confiabilidade um pouquinho melhor, não tem protocolos especiais, e a possibilidade de você poder energizar esse sistema constantemente usando a energia da casa é um aspecto muito forte. Em bioeletrônica, a gente tem notado que o fator assim, energia, né? Disponibilizar energia para esses brinquedinhos é um fator a ser questionado, a ser discutido, né? Porque aí você pode fazer um sistema móvel com baterias e tal, mas a bateria acaba,
e aí você está medindo uma coisa em um médico que acabou a bateria. São coisinhas que vão continuar existindo, mas já que estamos numa casa, propor a possibilidade em alguns módulos, discutir a possibilidade de se alimentar isso de um modo mais constante. Não é regra, mas é pôr como uma discussão dentro desse capítulo de questionar, né, a possibilidade da alimentação. Aqui eu detalhei o ambiente para ficar melhor uma possível interpretação. Então, por exemplo, em cama eu coloco sensores de peso, né, para cada um, por exemplo, no caso do casal, sensores cardíacos, como o lóbulo de ouvido para batimentos cardíacos. Pronto, está feito, pode ser sem fio, pode ser com fio, como eu já tratei, mas você pode fazer uma conexão da cama, sei lá, desenvolver um projeto dentro dessa linha e com a infraestrutura local poder viabilizar e levar isso até... Deixa eu só voltar um pouquinho no desenho, porque aqui, por exemplo, eu defini um centralizador, pode estar numa estante, alguma coisa que poderia centralizar. Se o projeto não permitir isso, também a gente usa há alternativas para isso. Só estou colocando uma referência que eu acho que é importante, que seria interessante tratar com essa abordagem, né? E o banheiro, né? Que o banheiro, na concepção de um projeto desse, a gente acha que é uma fonte de informação muito rica, né? Então, aqui, por exemplo, dentro desses módulos que eu citei, o sensor de peso, eu numerei aqui como se fosse um projetinho mais sofisticado, para dar uma visão realmente de identificação, ó, de coleta de dados, essas informações bem identificadas em projetos são importantes. Então, se não for uma coisa tão sofisticada, também a gente viabiliza isso de um modo mais viável, mas eu acho bem interessante ter essa abordagem. Aí, sensores de peso, aqui, por exemplo, aquele sensor do bafômetro que é apresentado aqui, eu coloquei esses como de pH para avaliação de urina, de fezes, de saliva, coisas que poderiam ser colocadas aí também, que eu não apliquei nessa abordagem. Seria mais um sensor químico, né? Assim como é o sensor da saliva, dentro da família dos transdutores baseados em reações químicas, né? Que poderia ser usado nesse projeto, repetindo, poderia colocar aqui um ponto cabeado, um espelho, alguma coisa que teria contato com isso e a coisa se viabilizaria, né? E aqui os resultados que eu fiz assim dentro dessas medições com esses 3 sensoriamentos. A primeira coisa que eu queria mostrar aqui que eu acho importante, nem é assim, é claro, os 3 gráficos separados, mas veja aqui, os 3 gráficos juntos, né? Você tem 3 gráficos com suas características, eles, dentro do que a gente está falando aqui, tá normal, né? Em função do tempo. Então, você consegue ver, não vê foto, você vê gráficos em relação ao tempo. Então, aí você consegue já ver coisas diferentes, situações que antes, teoricamente, você não poderia ver. Então, você consegue, casando esses gráficos, ter informações. A relação do peso com a relação do batimento cardíaco ou do índice de gordura. Então, você consegue ter uma visão nova dentro de um determinado momento, se precisar, né? Então, é isso que essa primeira visão de 2 ou 3 informações lineares, assim, é importante. Eu acho que é uma coisa, é um simbolismo importante dentro dessa leitura, né? Aqui o sensoriamento de peso. Gente, é isso, né? Quer dizer, você não tem variação de peso. Mas aí o que acontece? É dentro dessa abordagem que a gente quer fazer. Você tem período, eu fiz um período de amostragem para essa experiência, 10 minutos, 600 segundos, né? Fazendo a medição. O detalhe na configuração do Arduino, nessa abordagem, eu fiz um delay, quer dizer, cada tirinho de medição era feito a cada segundo, né? Então, isso é configurável, é interessante na hora que você faz a programação disso. Detalhe, uma característica, né? Para peso, talvez não precisaria ser uma medição a cada um, né? Mediu, tem 50, daqui a um segundo mede de novo, mede segundo. Eu poderia fazer isso em tempos maiores, porque eu conseguiria... As variações, eu vou ter variações em dias, em semanas, então eu poderia fazer a coleta, né? Porque coleta é um dispositivo acionado que gasta energia, tem essas discussões que na implementação, avançando nesse projeto, a gente vai percebendo esses detalhes. Mas é uma coisa que é linear, assim, pelo período, óbvio, mas se você fizer isso, talvez, né? Em semanas, dias, você consegue ter números, variações.
Outro detalhe que eu queria colocar com relação a peso, né? Aqui, por exemplo, eu sentei em cima né? Fiz uma almofadinha, criei uma situação, e aqui deu um peso que não é 50 quilos, decididamente não é meu peso, né? Mas é uma amostra. Então, nesses assuntos, nessas medições, às vezes o valor absoluto ele não é o importante. É importante a variação dele. Então, eu fiz essa medição. Então, quando eu for fazer essa medida, tem essa linha. Se essa linha sobe, aí sim eu vou me preocupar. Teve uma variação de 10%, porque normalmente a amostrar, quando você se senta, você gasta aí. Você uma medição de você sentado pega aí de 40, 50, depende da pessoa também, isso varia muito. Por isso que talvez seja necessário, sim, uma calibração. Então você pesa tanto, mas quando você se senta nessa peça, o peso é tanto, e aí acompanha a variação. Havendo a variação, daqui a 2 semanas você sentou, o que era 50 virou 55, é porque, a grosso modo, variou seu peso em 10%. Opa, então se você pesa 100, você está com 110, vamos avaliar, né, vamos ver alguma coisa com relação a isso. Então, em algumas situações, com esse perfil, uma calibração talvez seja necessária. Gases, aqui, concentração em álcool. Obviamente, aqui eu não tomei nada para fazer isso, embebi um álcool para colocar no sensor, e aí você tem essas variações, que também poderiam ser variações diárias, né? Eu criei esse ida e vinda, é uma amostragem de 300 segundos aqui, né? Quer dizer, fiquei 5 minutos fazendo isso, mas com um delayzinho, né? Quer dizer, o tirinho para fazer a medição em torno de 100 milissegundos. Por que aqui, obviamente, isso? Você vai fazer, por exemplo, num caso como esse, uma medição matinal, você sopra, né? Que demora 1 ou 2 segundos. Então, não vou fazer uma amostragem de 1 segundo para fazer isso, porque eu vou pegar uma amostra, 2 amostras. Se eu consigo fazer isso aqui com amostrinhas menores, que é possível, né? Eu consigo pegar um número maior de informações. E aí é isso. Você tem, podemos falar como se fosse todo dia, quando eu acordo, eu faço esse procedimento e vou acompanhando isso. Aqui tem 3 tiros de medição, pode ter durante um mês 30 tiros e por aí vai. E você vai acompanhando uma informação com relação a gases, com relação a qualquer coisa, gás carbônico, coisas desse tipo, né? E aqui, batimento cardíaco, que também eu defini um delay específico aí de 1 segundo. Essa primeira parte da medição, depois eu fiz troquei a bateria, porque eu estava usando uma fonte original, depois eu troquei rapidinho, coloquei uma bateria só para constar, para ver a eficiência, mas não variou muito a grosso modo. Tem esses picos, né? Então, é um ambiente meio as conexões e tal, mas, assim, de um modo geral, a gente consegue ter uma referência que a gente vai trabalhando que tem uma linearidade que você consegue ver, não só aquela coisa constante que você tem que ficar medindo toda hora, mas se por algum motivo você quer ver uma situação que você teve no sábado passado, você consegue entrar aqui e ver se teve alguma coisa, alguma situação diferenciada que você possa atuar, né? Então, por exemplo, é essa abordagem. Aqui, então, repetindo, já falando desse jeito, quer dizer, a gente fez algumas alterações, algumas mexidinhas, mas você tem esses gráficos que você tem um acompanhamento do indivíduo, e indiferente do número de indivíduos que você tem na casa, você faz um acompanhamento com essa riqueza de detalhes com todos os indivíduos da casa, né? Porque você fez uma malha de coleção, para coletar informações para poder viabilizar isso, tá? E é isso, gente, porque aí a gente conclui que esses resultados mostram a viabilidade do multissensoriamento, do multibiosensoriamento, quer dizer, vários sensoriamentos, para várias pessoas, né, para multiusuários, usando o Arduino, que, pelo volume de sensores, até para implementação de projeto, tem um custo-benefício interessante inicialmente, e aí, conforme vai avançando, a gente vê aonde que teria investimentos maiores. Gera um sistema inteligente de coleta de dados, né? Entregam várias informações que podem ser analisadas, né? Podem ser avaliadas e podem até trabalhar como atuadores, né? Modelos preventivos e modelos corretivos. E aí você consegue, dentro de um sistema como esse, usar a sua casa como um fator muito forte dentro dessa geração de informação, de dados, de ação e reação do modelo de saúde, descentralizando o modelo tradicional
e não saturando, né? Tentando dar uma otimizada no que hoje a gente tem, essa loucura que é o modelo de saúde, né? De um modo geral, o sistema de saúde. A grosso modo, essa leitura que eu fiz aí. Obrigado pela atenção, gente. Bonato, acho que você pode parar de compartilhar sua tela por enquanto. Sim. Aí depois, se a banca pedir, você compartilha também. Fique com a dissertação meio à mão também, aí para poder fazer anotações. Sim. Deixa eu só... Eu vou interromper a gravação para poder facilitar